Doutor Me Consulta já está no ar aqui pela Rede Cidade Gazeta, canal 28.1. Também estamos na Sky, canal 328.1. Quer participar do Doutor Me Consulta? É muito fácil. Envie a sua mensagem ou o seu vídeo. Lembrando que tem que ser gravado na horizontal com a sua pergunta, que os nossos profissionais da saúde estarão de prontidão para te responder. E agora eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Glaucio Carneiro. Ele que é especialista em videolaparoscopia. Tudo bom, doutor? Seja muito bem-vindo. Tudo ótimo, Kelly. Obrigado, me recebendo de novo, te dando trabalho aqui. Imagina, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Verdade. Dessa vez, nós vamos falar sobre o apêndice, não é isso, doutora? Vamos esclarecer o que é o apêndice. Então, o apêndice, Kelly, o apêndice é uma estrutura em forma de um tubo que fica no final do intestino grosso do lado direito, que antigamente a gente costumava brincar que o apêndice só servia para inflamar, mas na verdade ele tem outras funções, principalmente função imunológica, ele participa da defesa do nosso corpo, e ele costuma inflamar com uma certa frequência, tanto que é a cirurgia de emergência mais feita no mundo. Então, quando inflama, o tratamento quase sempre é cirúrgico de imediato e, portanto, é muito frequente. E o que ocasiona essa inflamação, doutor? A inflamação ela é causada por algumas coisas, e depende um pouco da faixa etária, né? A gente tem dois picos de apendicite, que geralmente é quando a pessoa é mais jovem, em torno dos 10 a 20 anos, ou após os 50 anos. Quando a pessoa é mais jovem, dos 10 aos 20 anos, esse tecido imunológico, às vezes, ele fica mais espesso, ele fica mais grosso, e por ficar mais grosso, ele pode obstruir o apêndice. Aí, quando obstrui o apêndice, ele tem dificuldade que o líquido retorne. Esse líquido não retornando parado, ele faz crescimento de bactéria, faz inflamação e faz apendicite. E no paciente mais idoso, geralmente alguma coisa obstrui. Ou, às vezes, até um caroço de uma fruta, a que a gente chama de fecalito, ou às vezes uma tumoração por alguma célula tumoral também faz obstrução, que também faz apendicite. E quais são os tipos de sintoma? Como uma pessoa sabe que ela pode realmente estar com o apêndice inflamado? Os sintomas, eles geralmente começa com mal-estar, não é uma coisa súbita, às vezes a paciente acha que a apendicite começa de uma hora para outra com dor súbita, e não é isso. O paciente geralmente começa com mal-estar na região do estômago, essa dor depois migra para a região do umbigo, e por fim migra para a fossa ilíaca direita, que seria a parte direita embaixo do abdômen. Associado a isso pode ter febre, pode ter náuseas, vômitos são frequentes, perda de apetite. Se for criança, ela fica mais prostrada, ou seja, ela fica mais quietinha, deixa de brincar, tem tudo isso. Há possibilidade de eu estar com o meu apêndice inflamado e mesmo assim eu não sentir dor? É pouco provável. Na verdade, na medicina a gente brinca que não existe nem nunca e nem sempre, né? Mas é pouco provável um paciente que tenha apêndice inflamado e esteja assintomático. Porque às vezes a ocasião já traz para um momento já muito crítico. A pessoa já corre, no caso o senhor falou, a questão da cirurgia de emergência, né? Porque quando vai saber que realmente está com o apêndice inflamado, já é muito em cima de um estado bem crítico, não é isso? É porque assim, na verdade, o paciente ele é operado de emergência, às vezes não por estar crítico, mas às vezes esperar ou marcar ou agendar essa cirurgia para amanhã ou daqui a 2 dias pode fazer com que o prognóstico, ou seja, o quadro clínico dele mude bastante. Então, a gente tende a operar ele de imediato, para que não mude, mas às vezes nem sempre está crítico. O paciente que tem esse sintoma, geralmente ele procura o atendimento médico. E procurando atendimento médico, quando um cirurgião é acionado, que ele está mais habituado a ver esse tipo de patologia, a gente consegue fazer o diagnóstico mais precoce, evitando que chegue na fase mais crítica. E tem como uma pessoa retirar o apêndice se ele está inflamado? É aconselhável? Não, não é, porque quando a gente vai... Tudo na medicina, todo o tratamento, e a gente está vendo aí o Covid, se usa hidroxicloroquina ou não, por causa dos riscos e benefícios, tudo na medicina é pesado o risco-benefício. E em um procedimento cirúrgico não é diferente. Então, eu submeter um paciente sem sintomas, sem estar com apendicite, ao tratamento cirúrgico, não vale a pena o risco que ele está correndo pelo procedimento cirúrgico. Doutor, e como é feita a cirurgia? A cirurgia é feita... faz um corte na parte de baixo do abdômen, é assim que é feita desde 1890 alguma coisa, não me lembro bem a data, mas a gente vem fazendo atualmente por videolaparoscopia.
Videolaparoscopia faz 3 orifícios no abdômen, tem a mesma eficácia, a recuperação do paciente é infinitamente melhor. O paciente, às vezes, dependendo do grau da apendicite, se não for um grau muito avançado, ele consegue ir para casa no mesmo dia ou no dia seguinte, e a recuperação dele de voltar para suas atividades é muito mais precoce quando é por videolaparoscopia. E por que isso? Porque a videolaparoscopia ela é muito menos agressiva para o corpo. Um procedimento cirúrgico ela é muito agressivo para o corpo. Então, quando eu submeto o paciente a um procedimento cirúrgico por videolaparoscopia, essa videolaparoscopia traz menos agressividade, portanto, a recuperação é mais rápida. Tem alguma outra forma de você cuidar do apêndice? É outro tipo de tratamento, digamos, por antibióticos, a não ser optar pela cirurgia? Como o intestino é uma parte do corpo que ela é colonizada por bactérias, geralmente quando se opera de apendicite, a gente faz tratamento com antibiótico. Agora, você fazer tratamento só com antibiótico, ele não é tão eficaz, porque geralmente o paciente ele volta a ter o quadro de apendicite. Então, na remissão desse quadro, ele voltando a ter o quadro, pode ser que esse quadro volte mais grave num outro grau de apendicite. Então, o tratamento geralmente é cirúrgico. Dificilmente a gente faz tratamento antibiótico isolado. Entendi, doutor. E agora a gente tem um quadro, que é onde os participantes, nosso telespectador, eles enviam mensagens relacionadas ao tema de hoje diretamente ao senhor. Vamos conhecê-los? Vamos lá. Chegou o momento em que você, telespectador, participa aqui do nosso programa Doutor Me Consulta enviando a sua pergunta. Você ainda não participou? Então participe. Envie a sua mensagem ou o seu vídeo gravado na horizontal para o telefone que está aparecendo aí na sua telinha. E eu estou aqui com o Dr. Glaucio Carneiro, ele que é especialista em videolaparoscopia e nós estamos falando sobre o apêndice. E agora a gente vai conhecer a Águida, lá do bairro Centro, que tem uma pergunta a fazer ao nosso doutor. Oi, Kelly. Meu nome é Águida. Sou aqui do bairro Centro. Eu já realizei a cirurgia do apêndice, mas ainda sinto fortes dores na região. Isso é normal? Doutor, me consulta? Então, Águida, pode acontecer de depois que você opera apendicite, você ficar com dores no local. Depende muito do tempo que você operou, mas geralmente sempre que você submete a uma cirurgia abdominal, você pode ter aderências. Essas aderências podem ser nos locais. E essas aderências sim vão causar o desconforto. O que não é comum é você operar de apendicite e continuar com sintomas, dos mesmos sintomas que você tinha antes de operar de apendicite. Provavelmente quando você operou você não estava com apendicite ou provavelmente esse apendicite não está completamente resolvido. Pelo que eu entendo da sua pergunta, já faz um tempo que você operou. O que me faz pensar que deve ser algum tipo de aderência que você tem no local e que vai causar esse desconforto mesmo. Doutor, dependendo do grau do apendicite, muda o corte? Nós temos 4 graus. Algumas literaturas falam em 5 graus. O último grau, que é o grau 4, ele pode mudar o corte porque às vezes pode ser eu posso chegar à conclusão de que essa cavidade abdominal está completamente tomada. E geralmente é por pus. E aí convém que eu limpe a cavidade inteira, porque senão ele vai ter foco de contaminação na cavidade em outros locais. Então, se eu faço aquela incisão específica, a gente está falando da cirurgia convencional, né? Aí convém que eu faça outro tipo de corte. Geralmente a gente faz aquele corte mediano. Se por videolaparoscopia, eu continuo com os mesmos 3 furinhos e eu consigo operar e lavar e limpar a cavidade inteira. Entendi, doutor. Agora a gente vai para mais um participante. É a Francisca, lá do Tancredo Neves, e a pergunta dela é a seguinte. Sinto fortes dores do lado direito, na parte baixa do abdômen. Pode ser apendicite? Devo ir atrás de realizar a cirurgia de imediato ou tem outras opções que diminuem esse desconforto? E aí, doutor? Então, Francisca, dificilmente apendicite. A apendicite é uma doença aguda, que você não fica sentindo ela por muito e muito tempo. O paciente que tem apendicite, ele tem uma evolução e é uma evolução catastrófica se não procura atendimento médico. A mulher é um universo enorme de diagnóstico. A mulher tem um sistema gênito-reprodutivo, a mulher tem mais infecção urinária do que homem por uma questão anatômica. Então, tudo isso, às vezes, pode ser um cisto de ovário, pode ser algum tipo de infecção no local, pode ser uma série de coisas que a mulher tem que o homem não apresenta. Dificilmente, se é uma coisa que você tem há algum tempo, ou seja, uma coisa crônica, dificilmente é apendicite.
Então, convém você procurar atendimento. Não para operar apendicite, porque provavelmente você não tem, mas para fazer o diagnóstico do que tem. O apendicite, doutor, ele acontece mais em homens ou mulheres? Um pouco mais em homem, viu como a vida é injusta, né? Mas é quase igual, mas não se sabe muito bem porque ela se dá um pouco mais no homem. E agora a gente vai para mais um participante, que é o Thales, lá do Nova Cidade. A pergunta dele é a seguinte: como identificar a diferença entre gases e apendicite? Tenho sentido várias pontadas no abdômen esses dias e fico na dúvida. E aí, doutor? Então, Thales, toda vez que você tem alguma coisa intraabdominal, acontece do seu intestino dar uma parada por completo. Quando o intestino dá uma parada, naturalmente você acumula gases e tem sintoma de gases. O sintoma da apendicite ele costuma ser muito mais agudo do que gases. Ele costuma dar uma dor muito mais intensa. É uma dor que você não consegue conviver com ela. Os gases, sintoma de meteorismo, de gases, geralmente te dá um incômodo, mas você segue a vida com ela. Gases não costumam te dar vômito, que a apendicite dá. Gases não costumam alterar seu apetite, que a apendicite dá. Não costuma te dar febre, que a apendicite dá. Provavelmente, pelo sintoma que você está falando, deve ser gases, porque a apendicite é uma coisa aguda que começa a te incomodar e geralmente você procura atendimento médico. Entendi, doutor. E o apêndice inflamado, ele pode levar uma pessoa a óbito? Pode. E é um motivo que a gente opera o paciente de emergência. Quando esse apêndice chega na fase, vai subindo de fases evolutivas, que esse apêndice estoura, ele contamina a cavidade abdominal, pode dar infecção generalizada, essa infecção generalizada fatalmente leva a óbito. Então, a apendicite é uma doença que, quando diagnosticada, tem que ser operada para evitar um prognóstico pior. Da questão da prevenção, eu tenho como prevenir para que não ocorra essa inflamação? A apendicite é uma doença muito comum, né? Aproximadamente 7% da população do mundo vai ser acometida por apendicite. Se você pegar aqui na sua empresa, aqui na rede cidade, aqui, 100 pessoas, provavelmente 7 pessoas têm ou vão ter apendicite. Então, assim, uma coisa que a gente pode fazer para prevenir, mas não evita por completo, é uma alimentação mais saudável. Geralmente ingesta de fibras, porque eu melhoro o meu trânsito intestinal e melhorando o meu trânsito intestinal dificulta que esse apêndice, que está localizado numa parte do intestino, ele fique obstruído e inflame. Entendi, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa Doutor Me Consulta. Obrigado, Kelly. E você que está em casa, quer fazer uma pergunta para o doutor Glaucio? Envie a sua pergunta por mensagem ou por vídeo. O vídeo tem que ser gravado na horizontal. Então não deixe de participar. O número da produção está aparecendo aí na sua telinha. É só você enviar a sua pergunta aqui para o doutor Me Consulta. E agora, gente, a gente vai para um breve intervalo, mas não saia daí. Doutor Me Consulta volta já já.